Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Imite Cristo e despreze todas as vaidades terrenas. Quem me segue não andará nas trevas. João, capítulo 8, versículo 12. Diz o Senhor. Por meio dessas palavras de Cristo, somos orientados a imitar sua vida e seus hábitos. Se realmente desejamos ser iluminados e desprendidos de toda a cegueira de coração, seja então nosso principal propósito meditar a respeito da vida de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Cristo vão além de todos os conselhos dos santos, e aquele que tem seu espírito encontrará nele um maná escondido. Há muitos que com frequência ouvem o Evangelho, porém poucos se importam, pois não têm o Espírito de Cristo. No entanto, quem deseja compreender plenamente suas palavras, deve tentar moldar toda a sua vida na vida de Cristo. Bom, irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Tiago e este é o canal Passos de Cristo. E nós tentamos seguir e imitar Cristo em todos os momentos de nossa vida. E o livro que tem nos ajudado bastante é este livro, A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. E neste capítulo 1 deste livro, eu já tinha lido ele algumas vezes, meditado sobre ele, e hoje eu resolvi compartilhar com vocês, porque nesta minha conversão de uns tempos para cá, eu tenho visto bastante gente se dizer cristã, se dizer católico, se dizer espirituosa, quando na verdade as atitudes nos mostram outras coisas. Então, eu trouxe, por enquanto, essa metade desse capítulo que diz isso. Que muitos que com frequência ouvem o Evangelho, porém poucos se importam. E aqui eu quero dizer a cada um que está me ouvindo, ou a cada um que possa ouvir esse vídeo em breve pelo YouTube, Facebook, TikTok ou até mesmo Instagram, uma pergunta você tem que se fazer. Se você é um católico, você frequenta a missa todo domingo, você recebe o corpo e o sangue de Cristo no sacramento da Eucaristia, você tem espalhado o amor de Cristo por onde você vai? No seu trabalho, no seu lar, na sua vida cotidiana? Ou você só vai na missa para receber e não distribuir? Essa semana lemos o Evangelho também, que diz que de graça recebeis, de graça deveis dar. E Cristo nos chama, assim como Ele me chamou e chama cada um de nós, da sua forma, a pregar o Evangelho, seja em atitudes, seja com ajudas, seja com qualquer tipo de comunhão com o próximo. E quando nós fazemos isso sem intenção de receber nada em troca, quando nós fazemos isso sem a intenção de nos mostrar ou de aparecer para alguém ou para os homens, isso nos conforta. Então, este livro que eu estou lendo, ele nos ensina muito detalhadamente a como negar as nossas vontades, a como não procurar, não procurar recompensa ou ser reconhecido aqui nesta terra. E por muito tempo na minha vida, eu sempre procurei ser o mais conhecido, sempre procurei ser reconhecido, sempre procurei
ser alguém que disturbisse um pouco dos outros. E isso hoje eu consigo ver o quão tolo eu era. Porque a recompensa maior que a gente deve buscar é a recompensa divina, é a recompensa de Deus. É o que Deus nos fornece, o conforto, o único conforto que nós merecemos nessa terra é o conforto de Deus. Não merecemos conforto de homens, não merecemos ser vangloriados aqui. O único que deve ser exaltado e vangloriado nessa terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você vai na missa, se você lê o Evangelho, se você o conhece profundamente e não o segue, e se você não o segue, mesmo assim você quer pregá-lo, há uma incoerência nessa atitude. Porque para você levar o Evangelho com verdade e em espírito, você tem que viver o Evangelho. Então não adianta a gente ficar se adaptando, ou melhor, não adianta a gente ficar adaptando o Evangelho à nossa vida. Ah, Deus é amor. Deus é maravilhoso, Deus é amor, Ele me ama do jeito que eu sou. Negativo. Ele te ama porque Ele te criou e Ele é seu pai. Mas Ele não ama o seu pecado. O seu pecado fere a Ele. É como se você dissesse assim, por mais filho desobediente que você seja, que você olhasse para Deus e estivesse cometendo o seu pecado ali, olhasse para Deus e falasse, eu não acredito em você. Eu falo para os outros que eu acredito, mas no fundo eu não acredito. Será que o Senhor existe mesmo? Porque quem comete pecado sabe que está cometendo pecado e mesmo assim o comete, no mínimo não acredita em Deus. Então nós temos que nos policiar e fazer primeiramente em nossa vida. Não adianta, é como eu vou ler o resto do capítulo e vocês vão entender. Não adianta a gente saber a Bíblia inteira de cor, sendo que a gente não vive ela, sendo que o simples Evangelho de Cristo nós não respeitamos. Então eu falo simples no teor da palavra, mas sabemos o quão difícil é seguir o Evangelho. Mas nós, como servos do Senhor, nós, como filhos de Cristo, como seus imitadores, devemos sempre nos esforçar o máximo para fazer como Cristo fez, para sermos santos como nosso Senhor foi santo. Então, não me venha com essa história de que Deus te ama e de que Deus te perdoa dos seus pecados. Eu vou cometer aqui, mas e depois eu oro e aí Deus me perdoa. Não é assim. O pecado, para Deus te perdoar, primeiro de tudo você tem que se arrepender, de ir confessar e se restabelecer a uma intimidade com Cristo. Feito isso, é não cometer mais. Eu sei o quanto é difícil a gente não pecar. Eu digo por experiência própria, o quanto foi difícil largar algumas coisas que para mim era muito bom, era gostoso, era delicioso fazê-los, mas não era bom aos olhos de Deus. Não era bom e não agradava ao meu Senhor. Então sim, se você quer seguir a Cristo, se você quer ter uma vida correta e receber sim o que Deus promete para a sua vida e o que Ele prometeu a cada um de nós, primeiro você tem que negar a si mesmo. E a promessa de Deus não é riqueza, a promessa de Deus não tem nada a ver com bens materiais. Os bens materiais são coisas que nós temos, mas que nós devemos usá-los, não devemos nos prender, não devemos colocar o nosso bem material acima de Deus. E por que eu falo isso? Eu já tive carro rebaixado, já tive carro com somzão. E o que isso? A pergunta que se faz é, esse carro, esse bem material, ele é para a honra e glória do Senhor? Ele me leva à santidade? Esse carro que eu tenho, por mais bonito que ele seja, caro, ele me leva à salvação? Não, nós sabemos que não. Então, o que devemos fazer é usar o carro. O carro é um conforto para sua família, é um bem que você tem que usá-lo. Você usa para trabalhar, você usa para locomover, levar sua família, seus filhos para a escola, a esposa para o trabalho. Essa é a finalidade do carro. Mas o carro não pode ter mais importância do que Deus. O carro não pode ter mais importância do que a sua casa. Você não pode tirar um alimento de dentro da sua casa, o dinheiro que você iria comprar um alimento de dentro da sua casa, para mexer no carro. Isso é incoerente se você é um cristão e segue a Cristo. Entende?
E o livro nos diz, e continua dizendo: de que adianta falar com conhecimento sobre a Trindade se sem humildade você a desagrada? O que isso quer dizer? O que adianta a gente encher a boca para falar de Deus, para falar do Espírito Santo, de Jesus, falar que somos conhecedores da palavra, se as nossas atitudes, e só por estarmos falando que somos conhecedores, por parecer soberbo a palavra de Deus, só de estar proclamando essa seguinte fala, já não nos torna humildes? O Evangelho de Cristo é para ser pregado? Sim, mas não é para ser imposto sobre as pessoas. Não é uma imposição. Cristo não se impôs em cima de ninguém. Cristo jamais colocou, senta aqui que você vai me ouvir. Não. Cristo recebeu e proclamou o Evangelho a quem o recebeu e a quem o procurou. Então, o Evangelho mesmo de hoje nos ensina. Em Marcos, capítulo 6, versículos, se eu não me engano, 13. Mas eu vou confirmar para vocês. Ele nos ensina. Se entrares numa casa e fores bem recebido, ali repousará. Caso não sejas bem recebido, caso não te recebam, caso não te escutem, saia dali e bata poeiras dos pés, como repúdio a quem não te recebeu. E é isso. Quando a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, quando a pessoa não tem tempo para Deus, não há, com perdão da palavra, não há Cristo que faça ela ouvir. Somente Ele vai poder entrar no coração dela no momento que Ele quiser, é a vontade dEle. Mas nós impondo sobre gritaria, sobre conhecimento da palavra, não adianta, infelizmente não. Então pregue a palavra de Cristo a quem a recebe, a quem a necessita. E mais do que pregar a palavra de Cristo é viver a palavra de Cristo. Não adianta eu vir aqui fazer uma live para vocês, a gente meditar sobre a palavra de Cristo, meditar sobre o livro Imitação de Cristo, e a hora que eu desligo a live eu sou um outro ser humano. Isso não passa verdade. E aí não tem fundamento. E aí eu estou completamente em desagrado com o meu Senhor. Então nós temos sim que obedecer a palavra de Cristo? Temos, com certeza. E obedecendo a palavra de Cristo nós teremos autoridade para pregá-la. Não adianta, gente, vocês quiserem pregar a palavra de Cristo, vocês quererem proclamar o Evangelho se vocês não o vivem. Isso é incoerente, é mentira. Então, para termos autoridade naquilo que falamos, nós temos que viver. E quando eu digo viver, eu sou um leigo. Eu não sou formado em teologia, eu não sou padre, eu não sou diácono. Eu simplesmente tive a curiosidade de entender e de procurar de onde veio o cristianismo. Eu era protestante. Então, ao procurar o cristianismo, ao procurar a igreja e saber como eram realizados as primeiras missas, ou os primeiros cultos, na verdade, na época eu pensava assim, como eram realizados os primeiros cultos, para saber se eu estava na igreja correta. E eu me deparei com a missa, no século II, no ano de 165, uma carta descrevendo como era realizado a celebração de adoração ao Senhor, né? No caso, celebração da missa. E era a mesma missa que a gente celebra hoje nas igrejas, nas paróquias. Então, isso me levou à Igreja Católica. E a partir daí eu não parei mais. Eu vou a fundo em todos os questionamentos que me vêm à cabeça, em todos os aprendizados que eu tenho que aprender. Não porque alguém me pede, não porque alguém se impõe sobre mim, mas é porque o meu Senhor me pede para aprender e pregar o Evangelho. E mais do que aprender e pregar, nós devemos viver o Evangelho. Não adianta a gente querer pregar o Evangelho se a gente não vive. Tirem isso da cabeça de vocês. Infelizmente vocês vão, muitas vezes, se vocês vivem uma coisa e pregam outra, vocês vão ser descobertos. O próprio Jesus diz: nada que esteja escondido ficará escondido para sempre. Então não dá. Ou você vive o Evangelho para você pregar a verdade, ou não dá. Infelizmente não. Eu vejo casos, essa semana teve um caso aqui na minha cidade, eu falo de Campinas, e teve um pastor renomado do meio evangélico, e com 400 e não sei quantos mil seguidores nas redes sociais, pego com pedofilia, assistindo site de pornografia com crianças. E aí, você acha que ele vive o Evangelho? E como que prega o Evangelho?
E quantas pessoas seguiam esse pastor? E agora, o que pode acontecer? Quantas pessoas que são rasas na fé vão sair de dentro da igreja porque o pastor que pregava era corrupto, era indecente? Porque as pessoas fazem isso. As pessoas saem da igreja por uma decepção humana, quando na verdade nós devemos nos apoiar em Cristo. Irmos à igreja para adorar ao Senhor, não para adorar o nosso irmão, ou porque o nosso irmão é bem legal, é bacana, nós vamos por conta dele. Não, nós devemos ir por conta de Cristo. É isso que a gente tem que fazer na igreja. Independente se ela, no caso do pastor, ela é evangélica, mas quem ali está e tem uma fé rasa vai sair da igreja, eu tenho certeza disso. E que Deus queira que saia e venha para a igreja católica e descubra a verdade, e a verdade a liberte. Porque não há. Eu prego aqui, sou católico, então se tiver algum protestante, não tenho nada contra a sua religião, eu já fui de lá e rezo por vocês sempre, para que vocês tenham o discernimento de abrir o coração para procurar a entender a fé católica. Porque eu não digo nem para vocês se converterem como eu me converti, no quesito de vocês serem humildes e descer um pouquinho do salto e se converter. Não, só para vocês pararem de inventarem coisas sobre a igreja católica. Falar que católico adora imagem, falar que católico reza para morto, sabe? Então, para morto ser salvo, que o purgatório é uma segunda chance. São coisas mentirosas que destoam totalmente do que é a igreja católica. Então eu rezo para que, se vocês não tenham a humildade de querer aprender sobre a primeira igreja e a una igreja de Cristo, que vocês pelo menos tentem entender o que se passa ali e aprender a verdade, porque ficar falando mentira sobre a fé católica é errado, e sobre qualquer outra religião. Se eu vim aqui falar de espiritismo como se eu soubesse o que é mesmo, só que eu não sei, é o que eu acabei de falar. Se você vai pregar o evangelho e você não vive o evangelho, você é mentiroso. Então não adianta eu vir aqui falar de espiritismo, de macumba, de falar mal de uma coisa que eu não sei, e eu me abstenho. Então o negócio aqui é pregar o evangelho e falar da igreja católica. Vocês nunca vão ver um vídeo meu atacando uma igreja protestante, mas vão ver um vídeo meu defendendo a igreja católica. Porque é isso que nós devemos fazer. Ponto. Então, que nós possamos pregar o evangelho, mas viver. Acima de tudo, gente, nós temos que primeiro viver o evangelho. Na verdade, não é o aprendizado que torna um homem santo e justo. Olhe bem o que o livro diz. Na verdade, não é o aprendizado que torna um homem santo e justo, e sim se este leva uma vida virtuosa. E é isso que o torna estimado por Deus. Entende o que eu falei? Esse livro me transformou completamente. Este livro, acompanhado, porque ele tem os capítulos e ele vai citando passagens da Bíblia. E esse livro transformou a minha vida espiritual. Me deu discernimento de entender como as coisas funcionam. E é isso que eu queria muito que vocês entendessem. Se vocês tiverem oportunidade, ele tem gratuito num aplicativo onde você ouve a narração desse livro. Depois eu vou pegar o nome aqui e eu falo para vocês. E tem também em PDF no Google, se você não tiver condição de comprar. Mas invista na sua vida espiritual, invista na sua proximidade com Deus, tá? E não é um livro caro, se eu não me engano, esse aqui eu comprei, eu paguei, se eu não me engano, R$40. E é um livro que te edifica muito, que te dá um aprendizado fielmente de como você deve viver o evangelho. Então, o que torna a nossa vida virtuosa, o que nos torna verdadeiros católicos, não é saber da Bíblia, não é saber de tradições. Claro que nós devemos saber. Isso é vamos dizer, uma obrigação de qualquer católico, mas não é por conta disso que nós vamos nos tornar virtuosos. É por vivermos o Evangelho de Cristo. É por sermos mansos, humildes e por sermos amorosos com o próximo e até com aqueles que não gostam da gente. Eu tenho aprendido muito, gente, em ser contrariado. Para quem não sabe, eu sou casado com a Sara e ela é protestante. Então vocês imaginam o que eu passo aqui dentro de casa, vocês podem imaginar. Mas, em momento algum, no começo sim, eu não vou mentir, no começo foi difícil, porque eu queria bater de frente. Mas
ao mergulhar no Evangelho e ao começar a ler coisas sobre Deus e aprender como eu devo me comportar perante ao Evangelho, cara, a minha vida é de paz quanto a isso, mesmo minha esposa sendo protestante. Então eu aprendi a ser humilde, ser contrariado e aceitar que a contrariedade que vem sobre mim é uma vontade de Deus. Porque se eu estou passando por isso, é vontade de Deus. Não tem outra explicação. É vontade de Deus, Ele me trouxe até aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Mas na vida terás aflições, correto? Na vida você vai ter aflições, e como você vai passar por elas, é que diz quem você é. Então, se você vai ter aflições e ainda assim vai permanecer firme na fé com Jesus Cristo, aí você já está num caminho, vamos dizer, bom. Está no começo do caminho. Como eu estou, tá? Eu não estou falando aqui com soberba para vocês acharem que eu sou... Não, esquece isso. Eu sou um mero servo insignificante que começou a viver o Evangelho de tal forma que eu não consigo mais deixar de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho. Se algo destoa daquilo que Cristo me ordena fazer, aí eu fico magoado comigo mesmo, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, e muitas vezes as tentações vêm, e a gente mesmo não querendo fazer o que a gente é errado, ou que seja um pecado, a nossa mente é enganadora, a nossa mente é manipuladora, e nós caímos em pecado. Mas o que vale é o nosso esforço para combater esse pecado, para vencer esse pecado e para permanecermos em Cristo Jesus. É esse o ponto. Continuando o livro. E sim, se este leva uma vida virtuosa, é isso que toma estimado por Deus. Prefiro sentir arrependimento do que saber como defini-lo. De que nos serviria saber de cor toda a Bíblia e todos os conceitos de todos os filósofos e ter uma vida sem a graça do amor de Deus. Vaidade das vaidades. Entende, gente? De que nos serviria saber de cor toda a Bíblia e todos os conceitos dos filósofos e ter uma vida sem a graça e sem o amor de Deus. É o que eu estava falando. De que adianta a gente saber de cor e salteado alguns versículos memorizados para combater até protestante, para defender a nossa fé? De que nos adianta a gente bater, falar e proteger e falar não é isso, o católico não é isso? Por exemplo, quem te deu a Bíblia foi a Igreja Católica, quem trouxe a Bíblia até aqui, os 27 livros do Novo Testamento, vocês aceitam o Antigo? Não, tudo isso não é bíblico, mas isso está. E sim, gente, a Bíblia foi feita por católicos, para católicos, e não pode ser compreendida fora da Igreja Católica, ponto. Mas do que isso me adianta falar se eu não vivo e se eu não creio nisso? Entende? É como pregar uma mentira, porque se você não acredita fielmente nisso, e se você não vive verdadeiramente a fé católica, como você vai defender a fé católica? Por conta da sua família? Por conta de você? Por conta de você ser um católico? Não, você tem que defender a fé católica, a Igreja Católica, por conta de Cristo, porque Ele é o fundador dela, e o inferno não prevalecerá sobre ela. Esse é o ponto. E só isso já deveria bastar para nós sermos católicos dignos de Jesus dizer que o inferno não prevalecerá sobre ela. Só isso já nos deveria bastar de não faltar nenhuma missa. Então não é necessário nós conhecermos a Bíblia de cor e salteado, sendo que nós não viveremos se nós não vivemos o Evangelho de Cristo. Ponto. Continuando o livro. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, exceto amar a Deus e servir somente a Ele. Esta é a maior sabedoria, buscar o reino dos céus através do desprezo do mundo. Entenderam? Esta é a maior sabedoria, buscar o reino dos céus através do desprezo do mundo. E o que isso significa? Bom, para mim, o desprezo do mundo não é a gente ignorar o mundo, né? As pessoas que necessitam, nada disso, acho que vocês entendem. Mas o desprezo do mundo é negar sim
tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vejamos, vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês são católicos, certo? E durante a semana você vai trabalhar. E você vai de carro, suponhamos. E aqueles que vão de ônibus também se colocam no lugar. Você vai de carro e no trânsito. Tá um trânsito infernal, você está atrasado para chegar para chegar lá no seu trabalho. E você vai chegar atrasado, seu chefe vai te dar uma bronca, ou o cliente pode desistir de uma venda, sei lá, algumas hipóteses. E ali dentro do carro você já vai ficando nervoso, você já quer começar a xingar, você já quer buzinar. E do que vai adiantar? Fala pra mim. Se você, de qualquer forma, se você acelerar, passar e ultrapassar sinal vermelho, você vai chegar atrasado de qualquer forma, não vai? Do que adianta? O Evangelho, Jesus mesmo disse que de que adianta você querer acelerar as coisas, não é com essas palavras, mas sendo que nada vai mudar. A sua aflição vai continuar do mesmo jeito. Então é isso que a gente tem que policiar, e é nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Num trânsito que você está estressado e você quer ir rápido, você precisa chegar no seu compromisso logo, mas é manter a paz. Faz uma oração. Você que é católico, ora, reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso, vai acalmando o seu corpo de espírito, o seu nervosismo. Eu sei que às vezes estressa a gente, eu não estou falando que nós somos perfeitos e não devemos nos estressar, estressa, mas é aí que nós mostramos a nossa intimidade com Deus. É mesmo no estresse, saber controlar, meditar a palavra dele, rezar e falar: calma, Senhor, eu sei o que o Senhor me pede, eu sei o que o Senhor tem para mim, eu sei o que eu devo fazer. Não vou me estressar, não vou me estressar. E por dentro você tá louco da vida. Eu sei disso, eu sou humano, eu conheço, infelizmente nós somos assim. Mas vai falando da boca para fora, com o vidro fechado, ou no ônibus com foninho de ouvido no ouvido: Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, não quero perder a calma. Fica aqui comigo, Senhor. Espírito Santo, se aproxima de mim. Senhor, fica aqui. Não vai, não sai. Eu sei, Pai, o quanto é difícil, eu preciso chegar lá, mas não sai. Começa a fazer isso. Ponha isso como um hábito na sua vida. Você vai ver o quanto você vai mudando de dentro para fora. Por isso que eu falo que você tem que viver o Evangelho. Não adianta você querer pregar, você querer saber, você saber de cor e saltear da Bíblia se você não vive. Você tem que viver. Só para não me alongar um pouco mais, vou terminar de ler o capítulo e aí a gente finaliza, tá bom? Para não ficar tão extenso. Agora o livro aqui ele dá alguns tapas na cara da gente. É vaidade, portanto, buscar e confiar nas riquezas que perecem. Vou repetir. É vaidade, portanto, buscar e confiar nas riquezas que perecem. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Sem o dinheiro eu não consigo sobreviver. Eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas. E aquilo vai te tormentando. No final do mês vai chegando, você não tem dinheiro, o cartão está em 2.000 e você só vai receber 1.000. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Isso é vaidade. Confiar nas riquezas que perecem. Você está confiando no dinheiro para controlar a sua vida. E não é assim que as coisas funcionam. Primeiro de tudo, você tem que se controlar nos gastos. Se você ganha 2.000, você não pode gastar 4. Isso não precisa... Gente, não precisaria nem de Jesus para isso. Isso é só uma lógica. E se você faz isso, é porque você está buscando bens materiais. Você quer ser reconhecido. Com isso vem todas as outras vaidades. Você quer ser reconhecido, você quer ter um carro melhor, você quer ser mais bonita, você quer ser mais bonito, você quer ter uma roupa de marca. E isso tudo nos prende nessa vida terrena, isso tudo nos afasta de Deus. Você deve sim ter as suas coisas, buscar algo que você deseja, que você almeja, mas isso não pode comprometer e te prender ao dinheiro. Isso não pode roubar a sua sanidade. Isso não pode roubar a sua santidade. É vaidade também buscar honra e encher-se de orgulho. É vaidade seguir desejos da carne e cobiçar o que mais tarde poderá castigá-lo severamente. É vaidade desejar muito tempo de vida e não se importar com que esta seja bem vivida.
É vaidade preocupar-se apenas com o presente e não se atentar às coisas que estão por vir. É vaidade amar o que passa rápido e não olhar para frente, onde habita a alegria eterna. Tudo é vaidade, gente. Eu acho que o pior pecado que nós podemos cometer é a vaidade, porque com ela vem todas as outras coisas. Por vaidade você gasta o que não tem. Por vaidade você machuca quem não quer machucar. Por vaidade você começa a ser orgulhoso. Por vaidade você começa a ser soberbo. Entende? Que a vaidade te transforma numa pessoa que talvez você não é. E isso é o mundo. É esse desprezo do mundo que o autor fala aqui. É esse desprezo. É a vaidade que você tem que eliminar da sua vida. E não que você tem que abrir mão e agora você vai andar com o cabelo tudo bagunçado e desprezar completamente o seu corpo. Não é isso, gente. Entendam. Vaidade é quando você não tem capacidade, você não tem disponibilidade, você não tem condições de ter algo que você quer muito, mas você vai lá e se endivida, você vai lá e busca, você vai lá e quer, porque quer, comete vários e vários erros para conseguir aquilo. E aí você consegue, você está realizado. Só que aí depois você quer outra coisa, e aí a dívida vai aumentando. E aí sua vida vai virando um inferno. Você já começa a não ter paz mais porque você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E pra quê? Qual o sentido disso? Eu era assim, eu falo por experiência própria. Eu já quis ter tênis de marca. Já paguei em tênis R$900. E por que eu fazia isso eu não consigo entender até hoje. O porquê, qual a razão, qual o motivo. E quanta gente eu deixei de ajudar por conta desses pensamentos meus. Eu não estou falando para vocês aqui que o dever de vocês é ajudar. Claro que é isso aí, quem fala é Jesus. Mas quantas pessoas que têm mais necessidade do que a gente e não é, vamos dizer que a sua responsabilidade não é tirar do pão de cada dia seu para ajudar o outro. Não. Se você tem condições, você tem que ajudar a gente. Sabe? Nós somos cristãos. Nós devemos amar o próximo. E muitas vezes sim, você tem que abrir mão de alguma coisa sua, de alguma coisa que você queira para ajudar o irmão. Sabe, isso é divino, isso é a graça de Deus, é abrir mão do que você quer para você e fornecer ao outro. Eu dou um exemplo para um amigo meu que trabalha comigo. Ele me pergunta, cara, ele não é cristão, mas ele sempre vem, ele só crê em Deus, ele sempre vem com as perguntas assim: você é cristão, né? Então vamos supor que você tem R$50 aí no seu bolso aí, você tá indo comprar uma mistura para sua casa, porque só tem arroz e feijão na sua casa. Só que no meio do caminho tem um mendigo ali e a pessoa tá passando fome. Mendigo não. Vamos melhorar a situação, piorar na verdade. Tem uma família ali, uma mãe com 2 filhos, como eu vejo direto aqui na nossa cidade, venezuelanos no semáforo. E eles estão pedindo a necessidade. O que você faz? Qual que é seu dever? Gente, eu não devia nem falar isso pra vocês. Porque eu acho que cada um tem que saber qual que é o dever. Claro que nós não devemos deixar de alimentar a nossa família e alimentar outra, não é isso. Mas você já tem um arroz e feijão na sua casa, não tem? Aquela família tem o quê? Aí você vai deixar aquela família com fome para comer uma mistura, sendo que futuramente você vai ter condição de comprar outra mistura. Entende o ponto? Entende? E quem está na graça de Deus, quem vive na graça de Deus, normalmente eu chamaria aquela família para almoçar junto. Esse é o ideal. O ideal é assim, a gente ajudar. Suponhamos, há 3 hipóteses aqui de você fazer a vontade de Deus. E isso vai do seu coração. Você pode dar os R$50 para a família e comer o seu arroz e feijão na sua casa. É um ponto. Foi bem? Foi. Você pode dividir, comprar a sua mistura e R$25 para a família. É um ponto. É um ponto. Ou você pode comprar a sua mistura, chamar aquela família para almoçar junto com você na sua casa. Ah, mas eu não conheço, o mundo de hoje é complicado. Somos cristãos, somos ovelhas. Jesus, nessa semana no Evangelho, nos diz: sejais ovelha, estou enviando ovelhas no covil de lobos. Eu sei que é difícil, mas imagine que é uma mãe com 2 crianças. Como que uma mãe com 2 crianças vai te fazer mal? Entende? E se fizer, você não tem que ficar bravo. Você tem que entender que é a vontade de Deus, mas eu te garanto que não vão fazer. Um mendigo, talvez por ser homem, você mora sozinha, é complicado de trazer para dentro de casa. Sim, o mundo é complicado.
mas você pode ajudar. E aí tem as outras duas opções que eu falei primeiro. Mas uma família, imagine a cena agora, você e a sua família, você chegando lá, imagino eu, minha esposa aqui, protestante e tal, fazendo almoço, e eu vou ir comprar mistura, eu volto com 2 crianças e uma mulher que estavam na rua para comer. Eu tenho certeza, mesmo ela sendo protestante, ela não vai negar. E nós vamos comer tudo junto, vamos orar. Pensa, imagina, eu tô até arrepiado. Quão isso é maravilhoso aos olhos de Deus. E não precisa ninguém saber, gente. Não precisa vocês postarem foto, filmar, pelo amor de Deus. É no sigilo do seu coração com você e Deus. Imagine. Então é sobre isso. É viver o Evangelho. Lembre-se sempre do provérbio: os olhos não se fartam de ver, nem se encham os ouvidos de ouvir. Eclesiastes 1:8. Além disso, tente desapegar seu coração do amor pelas coisas visíveis e faça-o simpatizar pelas coisas invisíveis, pois aqueles que seguem suas próprias paixões mancham sua consciência e perdem a graça de Deus. Sobre qual doutrina bíblica você tem uma boa compreensão, porém tem dificuldade em aplicá-lo na sua vida? Diz aí. Podem comentar se tiver a oportunidade de comentar, ou dentro do coração de vocês, reflitam agora, pensam. Qual doutrina bíblica que você conhece de cor e salteado, mas é muito difícil de você cumprir? Eu posso citar várias. Como, por exemplo, essa mesmo que eu citei agora no Evangelho de Cristo, que ele diz aos discípulos: vá. Ele envia os discípulos e diz: vocês são ovelhas e estou enviando vocês para um covil de lobos. O quanto é difícil a gente confiar no mundo, gente. A gente ajudar as pessoas e ter a plena confiança cegamente de que aquela pessoa de repente não vai nos fazer mal. Sabe? Mas a gente precisa. E a confiança tem que ser em Deus. Quando você deposita essa confiança em Deus, não deposita nas pessoas, não vai fazer ajuda. Eu vou ajudar essa pessoa aqui, ela não vai me fazer mal. Eu tô ajudando ela. Não, gente, não vai com esse pensamento. Mas eu vou ajudar essa pessoa porque meu Jesus, o meu Senhor, Cristo Salvador, Ele me pede para ajudar. E Ele está comigo. Ele me protege. Quero um exemplo de como Cristo nos protege? Eu não sei se vocês já assistiram, tem um documentário da Madre Teresa de Calcutá na Netflix, e ela diz no documentário diz que ela tinha aberto uma casa para cuidar dos pobres e tal, no meio da favela, e os traficantes sempre metiam tiro para cima da casa delas lá nas Irmãs, e a Madre Teresa de Calcutá não estava, e toda semana os traficantes metiam bala porque achavam que elas iriam atrapalhar os negócios dele. Quando a Madre Teresa chega na casa, as irmãs contam para ela o que tinha acontecido. Sabe o que ela faz? Essa mulher, uma idosa, ela pega as irmãs e vai até a boca de fumo. Ela sobe lá. Aí no documentário diz, se vocês tiverem a oportunidade, vocês assistam, que um traficante ainda diz, eu não lembro a palavra, mas acho que diz que é um negro alto, forte. E aí no documentário diz que ele fala assim: o que a senhora deseja aqui? A senhora vai atrapalhar os meus negócios. E aqui, quem manda aqui sou eu. Aqui são os meus negócios. Eu sei que você imagina a Madre Teresa vestida de freira, rodeado de gente armada, e ela olha pra cima pra ele assim e fala assim: eu também tenho negócios aqui. E você não vai atrapalhar os meus negócios. Eu não quero nada com os seus negócios. Eu vim aqui para cuidar dos pobres. Sei que o final da história, o traficante a protege, diz que não vai mais atrapalhar e que ela pode fazer o trabalho dela. Ou seja, uma senhora teve a coragem, por ter fé em Cristo Jesus, por saber que Cristo protege ela, de entrar num covil de lobos e se comportar como uma ovelha. Entende? Então, gente, é basicamente isso. A gente tem que viver o Evangelho. Pegue aí uma palavra da Bíblia que você sabe de cor e salteado, do Evangelho de Cristo, Mateus, João, Marcos ou Lucas, qualquer passagem. Pega ali o Sermão da Montanha, reflita sobre ela e pense: será que eu estou cumprindo esse Evangelho? Será que eu sei esse Evangelho de cor, mas será que eu cumpro? É necessário.
Deus abençoe vocês, que vocês possam, com a graça de nosso Senhor, com o amor de nossa Mãe Maria, seguir e obedecer o Evangelho de Cristo. Viver em espírito e em verdade o que é ser um católico, o que é viver Cristo Jesus, a vida, ser imitador de Cristo de verdade, gente. Façam isso, amem de verdade. Amar dói. Amar não é simplesmente aceitar o outro como ele é. Não. Amar é se doar pelo outro, independente do que ele é, independente do que ele fez, independente do que ele seja. E eu sei o quanto é difícil, mas é negar a si mesmo para honrar o nome de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês grandemente, uma ótima semana. Que o nosso Senhor esteja com cada um de vocês, que o Espírito e a graça dele vos acompanhem por onde vocês forem. Até mais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.